Hoje eu, então agora já está gravando, viu? Para que a gente possa também partilhar daqueles que tiveram alguma dificuldade de acesso nesse momento. Eu vou começar hoje, a aula de hoje com uma música, novamente, uma música do Titãs, dessa vez, para a gente começar com boas energias. Diz que quem canta seus males espantam, né? Então vamos. Ai, meu Deus, quanta doença, hein? Quanto problema. Essa é uma realidade brasileira e aí o Titãs faz várias críticas. Uma das formações iniciais do Titãs, ele faz várias críticas a respeito das doenças que existem no Brasil, né, em especial naquele período. A gente já tem várias vacinas, né, que ajudam a combater boa parte daquelas doenças que são citadas na música do Titãs, o Pulso. Tem outra música também de samba chamada Zé Meningite, que também traz uma sequência de doenças, né? E a gente vai tendo, ao longo do tempo, um Brasil que, embora não de forma satisfatória, ela consegue, através do SUS, oferecer um calendário vacinal que abriga e previne a doença de diversas dessas mazelas sociais relacionadas a infecções bacterianas, virais, né, principalmente, mas já temos também tratamentos, né, de diversas doenças fúngicas causadas por protozoários também. Então, nesse primeiro bojo, apesar da gente ter pedido atividades relacionadas a doenças, mas vale ressaltar que essas doenças elas compõem apenas 1% de todo 1% das espécies de micro-organismos causam doenças. 99% delas elas vão estar relacionadas a outros, vai parasitar outros seres vivos que não são humanos, ou vão ter sua importância no contexto econômico, ambiental, né, ou em outros aspectos. Mas apenas 1% delas causam doenças aos seres humanos, que já é muita coisa, né? Se a gente tivesse também uma cobertura de saneamento básico adequada à maioria das cidades, a gente também teria ainda uma redução ainda mais efetiva dessas doenças, né? Porque quando a gente fala de saneamento básico, que é basicamente três coisas: tratamento de água, de esgoto e coleta de lixo. Então, se a gente tem um saneamento básico, e muitas dessas doenças estão relacionadas a falta de saneamento básico, e já estaria evitando boa parte dessas doenças. Associando ao saneamento básico a uma boa cobertura vacinal, a gente estaria eliminando muitas doenças que seriam evitáveis, deixar de ter morte. No entanto, por exemplo, quando a gente fala do contexto de vacinas, né, a gente percebe que existe um movimento anti-vacinas que começa nos Estados Unidos, expande para a Europa e agora no Brasil, que começa a ganhar força, né, e expande essa questão, principalmente através das redes sociais, associando vacinas a algumas doenças, como autismo, né, isso aconteceu, e isso gera um problema muito grande, que, por exemplo, quando as mães decidem não vacinar seus filhos, a gente está vivenciando no Brasil, por exemplo, o Brasil ganhou um certificado internacional que era um país que não que tinha o sarampo erradicado, né? E aí a gente assistiu, por conta dessa ação anti-vacinas, que no ano de 2019, esse movimento anti-vacinas fez com que grupos de pessoas não se vacinassem, com a entrada dessa doença via Venezuela, principalmente, e importados através de viagens de pessoas contaminadas da Europa para o Brasil, acabou ocasionando cerca de 10 mil casos de sarampo, uma doença muito contagiosa e muito letal também. 10 mil casos no Brasil. No ano passado, reduziu um pouco mais em virtude da pandemia, e esse ano a gente tem quase 400 casos já, né, dessa doença.
Então, não é pouco para um país que até recentemente era considerado com essa doença erradicada. Então, vamos ficar ligados que as vacinas ainda é a principal forma de prevenção. A gente vai falar um pouco mais sobre vacinas agora na segunda unidade, vamos falar sobre o corpo humano e a saúde humana, certo? Mas agora na primeira unidade, na semana que vem, a gente vai ter uma aula de revisão voltada justamente para vírus, bactérias e o reino dos protistas. Eu vou fazer um apanhado disso. Eu também venho colocando vídeos nas atividades para tentar auxiliar vocês na compreensão desse conteúdo. Mas hoje, vamos focar nossa conversa aqui sobre os fungos, tá? Porque está relacionado à atividade da semana, e aí para dar subsídios para vocês construírem a atividade de hoje. Novamente, eu não vou fazer a aula hoje tomando todo o tempo de vocês. Eu vou fazer vou apresentar o reino fungi para vocês, e a gente vai separar o outro tempo para a realização da atividade. Eu sei que teve algumas poucas pessoas que já entregaram essa atividade, mas a gente precisa começar a organizar melhor o nosso tempo, a fim de que a gente possa assistir a aula, mas também realizar a atividade para não acumular isso, porque eu sei que vocês têm outras atividades que realizam pessoais também, né? Pratica esporte, faz outras coisas, apesar da pandemia. Então, pessoal, vão colocando aqui no chat dúvidas, ou se quiser abrir o microfone e falar também, fiquem à vontade. É sempre melhor a aula quando vocês participam e falam com a gente, tá bom? O reino fungi é um reino que é estudado dentro da biologia numa área chamada micologia. Então, essa palavra micos significa fungos, tá? Então, quando a gente vai ver, por exemplo, doença, micose. Micose é uma doença causada por fungo. Por que micos? Porque a área que estuda os fungos se chama micologia. Isso está muito relacionado aos termos de origem grega, tá bom? Então, aqui logo no primeiro slide, a gente pode verificar uma diversidade de cores e até sabores, digamos assim, que estão relacionados todos eles a fungos. Essa imagem aqui embaixo está relacionada a uma doença chamada histoplasmose. Aqui a gente tem um fungo que trabalha na decomposição de matéria orgânica. Esse outro aqui é bem conhecido porque ele é alucinógeno, tá? Nós temos aqui embaixo o champignon, muito utilizado na culinária. Se vocês forem ao mercado, é possível de verificar isso. Aqui tem uma massa de um pão, né? Porque a gente usa leveduras, que são fungos, na produção de massa de pães e pizza. E aqui em cima a gente tem a trufa. Daqui a pouco eu vou contar qual o segredo dessas trufas para vocês. Bem, quando a gente fala, né, desses fungos, eu acho que é uma das coisas bem rotineiras. Você já se deparou com a seguinte situação? Fruta ou pão embolorado? Me responde aí no chat, galera. Vá colocando aí no chat. Quem já se presenciou essa cena em sua casa? Fruta, pão embolorado, mofo nas paredes, uma frieirazinha nos pés. Cadê a galera no chat? Hein? Fruta, pão embolorado, mofo nas paredes. Também, né, Ana? Então, às vezes a gente esquece um pãozinho ali dentro de uma sacola, né? Quando vai ver, ali já tá. O que acontece no período frio em casa? A gente fecha janelas, né? A gente fecha janelas para que a casa fique mais quentinha e a gente não sinta tanto frio, não é isso? Aí tem duas coisinhas aí que influenciam para que esse bolor, esse pão embolorado, as frutas também, né, e o mofo nas paredes apareçam. É porque quando a gente fecha janelas ou deixa alguma coisa abafadinha, né, a gente pega e fica ali, ó, quente e manter a umidade dentro do lugar. Então, essas duas coisas, temperatura e umidade, influenciam muito no crescimento de plantas. Sabe um lugar onde tem muito fungo? Nas florestas.
porque as plantas evaporam demais, a umidade fica bem alta, e aí essa evaporação toda, ela cria um efeito estufa, ou seja, que retém calor. Então, cresce muito fungo em florestas, né? Aí dentro de casa a gente fica brincando, né? Como a Ana falou, o frio começa a dar umidade. Chove, as paredes ficam mais úmidas, então tem umidade. Aí você vem com calor, porque fechou as janelas, não passa a ventilação, fica abafado. Então, esses dois fatores permitem com que esses fungos cresçam. Então, observe que sempre quando vai acontecer algum problema relacionado a fungo, que está relacionado a fungo, tem umidade e tem calor. Tá certo? Quer ver uma coisa? É muito comum pessoas desenvolverem fungos na região das virilhas, das axilas, né, nas dobras do dedo dos pés, principalmente quem usa muito sapato. A bolsa de couro também, verdade. Couro também dá muito bolor, né? Isso mesmo. Bolsa de couro, sandália de couro, né? Essas coisas. Por isso que é importante na hora de guardar, não guardar em um local fechado, né? Botar ele num local que seja ventilado. Então, essas condições acontecem muito no guarda-roupa também, cria um bolor retado. Olha, com essa experiência do bolor no guarda-roupa, eu já tive roupa embolorada também. Teve roupa até que enferrujou, criou como se fosse uma marca de ferrugem, e é decorrente também do bolor. Você vê assim numa folha de uma planta, como se fosse uma ferrugem também, ali é bolor também, tá? É um tipo de fungo que está ocasionando ali. Então não é muito difícil, né? Assim, essa condição que não é muito agradável, a gente vê constantemente. Agora tem outras coisas que são bem bacanas do fungo e a gente vai ver. E por que que ele causa esses problemas para a gente? É um problema para a gente, mas é uma coisa da natureza do fungo, tá certo? Então, vamos ver aqui por que que esses fungos eles fazem isso. É por maldade? Não. Todos os fungos, eles são eucariontes, ou seja, suas células apresentam a membrana nuclear que compartimentaliza um material genético. Então, ser eucarionte é todos aqueles indivíduos que possuem célula, né, e que possuem a presença de um núcleo. Mas também, outro argumento que justifica ser o indivíduo do eucarionte é o conjunto de organelas que ela possui. Porque na célula procarionte, como é o caso das bactérias, ela só tem uma única organela, que é o ribossomo. Nas eucariontes existe uma diversidade muito grande que ajuda no metabolismo desses organismos. Os fungos, eles podem ter uma única célula, serem unicelulares ou pluricelulares, tá? Um grupo chamado de Ascomicota é um dos que mais tem representantes unicelulares, que é o caso das leveduras, tá? Quem já pegou aquele fermento biológico, quem já experimentou fazer uma pizza em casa aí, quem já experimentou fazer pão caseiro, certo? Utiliza um fermento biológico. Qual a diferença do fermento biológico para o fermento químico? É que o químico ele é feito com bicarbonato de sódio. E aí, quando você mistura esse bicarbonato de sódio, ele libera gás carbônico e faz com que a massa cresça. Por exemplo, no bolo, você vai fazer lá, quem está se arriscando aí na cozinha nessa quarentena, fica em casa o tempo todo, quem foi fazer um bolo em casa que solou, muitas vezes você deixou o gás carbônico que fazia a massa crescer evaporar. No caso do fermento químico, ele precisa, você coloca ele e pode jogar ele imediatamente no fogo, que tem que estar pré-aquecido, para que esse gás carbônico ele venha fazer o crescimento daquele material, daquela massa. Já no fermento biológico, você vai adicionar a água, né, vai adicionar açúcar, você vai adicionar o fermento biológico. Ou seja, você vai dar condições, você vai reidratar um fungo que foi desidratado, para que ele possa voltar a estar ativo, e aí nesse caso você coloca o açúcar também, que é dar alimento ao fungo, para que ele então, ao realizar o seu processo de alimentação,
ele possa liberar o gás carbônico. É por isso que a gente bota a massa de pães, de pizza para descansar, para depois colocar no fogo, tá certo? Então, isso é uma característica. E por que eu coloco açúcar para o fungo se alimentar? Porque eles são heterotróficos, eles não conseguem produzir seu próprio alimento. Ele não tem clorofila. Apesar que quando a gente olha para um cogumelozinho, a gente diz, não, isso aí parece mais uma planta. Mas aí a gente tem que tomar cuidado, porque apesar de fisicamente, digamos assim, morfologicamente, um fungo parecer com planta, mas ele tem uma relação mais próxima geneticamente mais próxima dos seres humanos, dos animais, do que efetivamente das plantas. Por algum tempo, os fungos foram classificados como plantas, tá? Mas por quê? Porque ele tem parede celular, mas a parede celular dele não é de celulose como nas plantas, é de quitina, que é um açúcar, um carboidrato polissacarídeo estrutural, e dá uma proteção bem bacana a esse fungo. E ele armazena energia na forma também de um polissacarídeo chamado glicogênio. Sabe quem faz isso, que armazena energia na forma de glicogênio? Os animais. Por exemplo, nós, seres humanos, nos músculos, a gente armazena muito glicogênio. O que é o glicogênio? É glicose, mais glicose, mais glicose, mais glicose. 1 milhão de glicoses juntas. E aí fica acumuladas. E essa molécula, nos músculos, por exemplo, nosso, quando a gente está precisando de uma demanda maior de energia, a gente utiliza essa reserva. Os fungos é a mesma coisa. Eles armazenam esse glicogênio para utilizar no momento que eles precisarem, tá bom? Então, essas são as características do fungo. Tem uma coisa aqui. Os fungos, eles são meio mal educados, os bichinhos. Eles pegam e vomitam em cima da comida. Ele tem uma digestão extracorpórea, ou seja, o que é o vomitar do fungo? Ele libera algumas proteínas chamadas enzimas que vão quebrar as moléculas em tamanhos menores, e aí depois disso ele é meio pesado, né? Mas é só para fazer uma analogia para a gente entender melhor. Eles liberam a enzima em cima da comida, e aí ele começa a quebrar as moléculas. Por exemplo, quem já pegou uma fruta, por exemplo, mamão. Mamão é muito comum desenvolver fungos sobre a casca dele. Aí se você pega numa fruta que está contaminada com fungo, ele fica mais mole, né? Pode observar que ele vai ficar mais mole. Por quê? Porque o fungo liberou enzimas ali, as enzimas começaram a quebrar os nutrientes desse alimento onde estava, e aí com isso ele vai absorvendo esses nutrientes menores. Então, os fungos, eles fazem uma digestão extracorpórea, porque é fora da célula, mas eles trabalham com absorção. No nosso caso, a gente faz uma coisa um pouco parecida, mas só que a gente precisa ingerir primeiro o alimento, e aí essa ação de liberar as enzimas digestivas acontece no nosso estômago, no nosso intestino, tá? A gente é um pouco mais limpinho que os fungos. Os fungos já jogam para o lado de fora, deixa a bagaceira acontecer, tá? É um pouco nojento, às vezes, falar, né, dessas coisas. Quando a gente fala vômito, aí o povo já dá logo um pinote. Os fungos, eles podem ser unicelulares, então só tem uma única célula, mas os que são multicelulares ou pluricelulares, que tem muitas células, uma cadeia de células é chamada de hifas, tá? Uma cadeia, uma célula que é grudada na outra, uma linha formada de várias células de fungos, nós chamamos de hifas. Essas células, elas podem ter, entre uma e outra, divisão de seu citoplasma ou não. Isso vai influenciar, por exemplo, na classificação dos fungos. Quando não ocorre divisão do citoplasma entre uma célula e outra, ou apresenta um canal conectando um citoplasma e outro, nós chamamos essas hifas de cenocíticas. Ou quando apresenta divisão bem certinha, a comunicação não acontece citoplasma diretamente, a gente chama de septadas. O fato é que o conjunto dessas hifas dão origem a um micélio.
quando a gente olha para uma comida, às vezes, embolorada, quem já esqueceu um determinado resto de comida na geladeira, vê que, às vezes, em cima do potinho, fica ali uma névoa de, né, branca, como se fosse algodão. Aquilo ali é um micélio, ou seja, são várias hifas juntas que formam esse micélio. A partir desse micélio, uma hifa amadurecida, que está relacionada à sua reprodução, uma hifa pode se encontrar com outra hifa, e no momento que acontece essa união, a gente dá origem a um corpo de frutificação. Então, o corpo de frutificação é mais conhecido como cogumelo. No pão, a gente vê uns pontinhos pretos, como se tivesse dentro de uma bolsa um monte de pontinho preto. Se quem já parou para olhar assim mais de perto, quem teve a curiosidade de ver um bolô assim, tem umas pintinhas pretas, assim, uns pinguinhos pretos. Geralmente está dentro de uma bolsa, tá? Já os cogumelos, assim como esse que eu estou mostrando aqui, ele já é alguns deles são comestíveis, né? E aí são chamados de corpo de frutificação. Por que é corpo de frutificação? Porque por muito tempo era classificado dentro do grupo das plantas, os fungos. E aí o nome que deram foi corpo de frutificação, porque seria como se fosse a fruta. Mas o fato é que eles utilizam essa estrutura para poder liberar suas estruturas reprodutivas chamadas esporos. Então, como é que sua parede vai ficar embolorada? É porque através do ar, o ar trouxe esporos desses fungos e eles ficaram presos na parede. Como é que seu mamão foi estragar com bolor? Foi porque esporos desse fungo ficou preso na superfície. Tá? Como é que o alimento que eu armazenei na geladeira, professor, ele ficou embolorado porque esporos desses fungos caiu sobre a comida por enquanto que ele estava fora da geladeira, provavelmente. E aí ele se desenvolve, dá origem ao corpo de frutificação que produz mais esporos. E aí, meu irmão, a contaminação é certa. Bem, os fungos eles estão classificados, ficou pequenininho aí, em 4 grupos, basicamente, aqui para o ensino médio, a gente só estuda esses 4 grupos. São os quitridiomicotas. Esse grupo, basicamente, é de fungos que vivem em ambiente aquático ou em ambientes muito úmidos, tá? Eles, basicamente, realizam decomposição. Ele pega a matéria orgânica e decompõe em forma de pedaços menores. A origem deles, provavelmente, estão nos protistas, tá? Em algum protista flagelado ali, que deu origem. Isso porque os quitridiomicotas, que ainda têm uma relação aquática, os esporos deles são flagelados. Depois vem os zigomicota, que são os responsáveis pelo bolor de pães, de frutas, tá? Eles também são agentes decompositores, eles trabalham muito bem fazendo isso. Os ascomicota, eles têm muitos representantes unicelulares. Neste grupo aí tem uma relação de importância médica, uma relação de importância da indústria muito forte. É nele onde estão classificados, por exemplo, as leveduras do fermento biológico. Está aí também fungos que produzem antibióticos, que é para tratar doenças bacterianas, e também alguns protozoários. Nesse grupo de fungos aí tem alguns que têm um valor econômico muito grande, certo? Os ascomicotas, como formam cogumelos, geralmente eles formam como se fosse uma baciazinha assim. Se você for andar em algum lugar que tenha mata e tem que aí chama de orelha de pau, tem uma árvore aqui, aí tem um fungo parecendo uma orelhinha assim, na madeira. Aí a gente chama de orelha de pau esse fungo. Por conta que ela tem essa ação côncava, certo? Nós chamamos ele de ascomicota. E os basidiomicotas é os fungos que formam como se fosse um guarda-chuva. Quem já assistiu os Smurfs, os homenzinhos azuis aí, vai saber que os Smurfs moram lá dentro de um cogumelo, né? Ô, professor, Oi, pode falar, Rafael. e aqueles cogumelos que a gente come, onde é que encontra? Alguns deles são vendidos no mercado,
tá? Outros deles são tão caros que nem no mercado daqui aparece. E tem outros que são... A gente tem que tomar cuidado, porque se a gente for na mata, tem muitos cogumelos que podem ser alucinógenos, né? E É aí, isso aí. a depender da dosagem, meu irmão, você pode não só alucinar, como morrer. Viu? Mas daqui a pouco eu comento mais sobre eles. A reprodução dos fungos é o seguinte: se só tem uma única célula, eles fazem uma coisa chamada esporulação, tá? Faltou até o óleo de brotamento. Brotamento ou fragmentação. Uma célula se divide em duas, podem ficar unidas uma na outra, e a gente diz que formou uma colônia de fungos, ou eles podem se desgrudar um do outro, e aí ficam. Se você pegar, por exemplo, fermento biológico, vai ver que é um bocado de bolinha, né? Cada um daqueles ali é um fungo, beleza? Mas só que os fungos que são multicelulares, eles se reproduzem da seguinte forma. Tem uma parte que ele pode se reproduzir de forma assexuada, ele também pode se reproduzir de forma sexuada. Como é que acontece isso? O micélio, que é o conjunto de hifas, ele essas hifas, elas geralmente apresentam apenas metade da informação genética do total de um fungo, ou seja, eles são haploides. A gente costuma chamar isso de N, tá? Uma representação matemática, digamos assim. Então, o que é que acontece? Na reprodução sexuada, assexuada, desculpe, que vai promover uma multiplicação rápida e que tem pouca variabilidade genética, os esporos produzidos pelos micélios, eles são eliminados no ambiente, quando o ambiente está favorável. Ele, então, vai se multiplicando, vai germinando, vai formando novas hifas. Basicamente, é só isso. Porém, quando uma hifa dessa, ela fica madura o suficiente para a reprodução, ela pode se encontrar com outra hifa, e ao se encontrar, os citoplasmas das células, elas se fundem. Esse movimento de fusão do citoplasma nós chamamos de plasmogamia, tá? Depois desse momento de plasmogamia, união do citoplasma, os núcleos das células, elas vão se juntar, os dois. Esse processo nós chamamos de cariogamia. Cariogamia porque a membrana do núcleo também é chamada de carioteca. Então, o conjunto do DNA de uma hifa vai se juntar com um conjunto de DNA de outra hifa. Agora, como ele tem dois conjuntos de DNA, nós dizemos que essa estrutura, essa célula, ela é diploide, ou seja, tem dois diplo, dois conjuntos de material genético, tá bom? E aí, quando ele faz isso, quando ele está nesse estágio diploide, ele dá origem ao corpo de frutificação, que é o cogumelo. Esse cogumelo, então, sofre meiose espórica, tá? Por que não meiose gamética, professor? Se fosse produzir meiose gamética, ele fazia gametas, que nem a gente faz, seres humanos, óvulo e espermatozoide. Mas ele produz esporos, que são estruturas, geralmente, que não têm flagelos e que têm resistência no ambiente. Então, ele pega, faz meiose espórica, porque produz esporos, e libera isso no ambiente. Quando libera isso no ambiente, germina novamente, e aí ele vai ocupando os espaços de todo que é lugar que existe nesse planeta. Então, a gente encontra ele na água, no ar e também no solo, tá? Então, a gente encontra. Então, a importância dos fungos, e é isso que eu quero destacar para vocês, porque faz parte da atividade que vocês vão... ele ocupa diversos ramos do ambiente, da natureza, né? Então, ele pode estar relacionado à saúde humana, na alimentação, na indústria farmacêutica, ele tem importância na questão social, no que diz respeito a drogas, né, ilícitas, no caso do que a gente comentou mais cedo, dos fungos, né, alucinógenos. Aqui ele, ó, tá vendo aqui do lado, o Claviceps purpurea. Aqui do lado, você vê como se fosse no canto direito inferior. Aqui é o trigo, tá? Trigo que a gente usa na farinha,
farinha de trigo. Essa parece uma largatinha aqui em preto. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar. Está em preto ela, é um detalhezinho em preto. Isso daqui é o fungo, o Claviceps purpura. E ele produz, né, uma substância, né, que acaba gerando um efeito alucinógeno. Na indústria farmacêutica, a história é essa. Na indústria farmacêutica, procurando um medicamento ansiolítico, desenvolveu-se o ácido listerino. Como é? Deixa eu pescar aqui, viu? Tem uma pesca aqui. Ácido lisérgico, tá? Esse ácido lisérgico, ele foi produzido a princípio utilizando esses fungos, para a produção de um fármaco que combatesse ansiedade. Essa é o início da história. Quando foi fazer teste em seres humanos, em uma determinada, passou por algumas fases, quando chegou na fase de teste em seres humanos, percebeu-se que, além de combater a ansiedade, também causava alucinações. E aí ele foi vetado para uso humano. Quando ele foi vetado para uso humano, teve uns que gostaram do efeito alucinógeno e começaram a fabricar isso de forma ilegal. E aí a gente tem, por exemplo, um comprimidinho que vende com uns sorrisinhos, geralmente com carinhas felizes, certo? Uns comprimidinhos que é chamado de LSD e que tem efeitos alucinógenos. Quando no nosso corpo gera taquicardia. Então, está aí uma relação de importância, porque as pessoas começam a criar dependência disso e aí acaba, né, demandando um problema social que é relacionado a drogas ilícitas. Existem outros cogumelos que também dão efeitos alucinógenos e que não é do grupo dos Claviceps purpura, tá? Por exemplo, o Aspergillus flavus, que está aqui no meio, aqui dentro de uma placa de Petri, amarelinha, ela é um fungo que ele libera alguns esporos e está muito presente em amendoim. Amendoim, que ele libera os esporos e ele tem uma substância, né? E essa substância presente nele ocasiona, muitas vezes, uma doença de fígado, hepatite e pode desenvolver câncer e chamado cirrose, né? É uma aflotoxina que ela libera, essa toxina tem efeitos no fígado. Então, essa aí no sentido de causar doença. No pulmão, né, em fezes, geralmente isso acontece muito em cavernas, tá? Quem for visitar cavernas, uma das grandes preocupações é você desenvolver uma doença chamada histoplasmose. O histoplasma, que é um fungo que vive em fezes de morcegos, fezes de pombo, por exemplo. Então, se na sua casa, a sua casa for forrada, gosta de aparecer morcegos ali. Se tiver muito morcego fazendo cocô ali, pode desenvolver, esse fungo pode estar presente e pode desenvolver problemas respiratórios. Como é que ele faz? Quando ele chega dentro do pulmão, ele vai se multiplicando lá dentro e ele vai, como se fosse petrificando parte do seu pulmão. Quando isso acontece, aí você vai ter dificuldades respiratórias. Mas só que o fungo não é todo mal, né? Tem a questão da micose, né, que causa esse problema. Tem a questão da candidíase, o sapinho, quem tem sapinho na língua, mas também pode ser transmitido via relação sexual. Esses são aspectos ruins, né, porque causam doenças, mazelas sociais. Mas o fungo, ele foi a partir de um fungo chamado Penicillium que surgiu o primeiro antibiótico criado na Primeira Guerra Mundial, em 1929. Um médico chamado Alexandre Fleming estava pesquisando como diminuir as infecções ocasionadas por ferimentos de guerra. Em um certo final de semana, ele estava fazendo seus estudos, saiu, deixou o laboratório fechado, sábado, domingo, passou os dias fora. Quando ele voltou,
uma espécie de fungo tinha se desenvolvido, e no meio de cultura, onde tinha as bactérias que ele estava examinando, que ele estava fazendo experimentos, percebeu-se que em volta desse fungo não crescia nenhuma bactéria no meio de cultura. Então foi aí que surgiu o primeiro antibiótico, e até hoje existe, a penicilina. Vale ressaltar que o uso indiscriminado de antibiótico hoje está selecionando ao longo do tempo bactérias que são resistentes a praticamente todos os tipos de antibiótico, que é um problema muito sério. A Saccharomyces cerevisiae, que é o fungo que está relacionado à fermentação de massa de pães e de pizza. Quem tiver dinheiro aí é a hora, viu? Alguns fungos, eles também têm uma importância ambiental absurda, porque se não fosse os fungos e as bactérias, todo organismo que morresse ficaria empilhado um sobre o outro, tá? Então, imagine aí, na história da Terra, mais de 3,5 bilhões de anos, a gente ficar um sobreposto nos outros. Então, os fungos e as bactérias trabalham nessa decomposição de matéria orgânica, para que eles possam ser ciclados na natureza. Alguns desses fungos, eles fazem associações simbióticas, tá? Então, na natureza, ele tem uma importância na decomposição, mas alguns deles fazem uma associação simbiótica. Alguns deles se associam com algas, como é o caso dos líquens, são importantes indicadores de qualidade do ar, por exemplo, tá? Então, tem uma relação mutualística aí. O que é uma relação de mutualismo? Isso pode cair no Enem, tá? Relação de mutualismo é uma espécie depende da outra para sobreviver. E se as duas não estão juntas, morrem. Então, a alga, ela é estritamente de ambiente aquático. E aí tem um fungo que consegue viver na terra. As duas se juntam, o fungo oferece proteção, água e sais minerais para a alga, né? Enquanto que a alga, como faz fotossíntese, oferece nutrientes para esse fungo. Então, eles vivem juntos. É comum a gente ver isso sobre rochas, sobre troncos de árvores. E aí vem quem tem 1.000 euros aí para desembolsar. Tá vendo aí do lado? Alguns fungos, eles fazem associação com raízes de plantas. Nós chamamos eles de micorrizas. Micorrizas porque lembra raízes, tá? As micorrizas em um ambiente florestal é importante porque elas ajudam na comunicação entre as plantas. É como se fosse um telefone sem fio entre as plantas. Mas, apesar de ajudar as plantas também ajudam esses fungos, tá? E aí tem algumas plantinhas, como o carvalho, né, que não é muito aqui no Brasil, não. Na Europa ele tem maior quantidade. Algumas plantas, elas são trufeiras, porque alguns fungos micorrizas crescem e se desenvolvem formando bolas nessas raízes. E aí tem as trufas, né, que é do gênero tuber, que vale 1.000 euros o quilo de uma trufa. Imagina aí vocês, hoje mais ou menos deve estar uns 6 reais cada 1 euro, deve estar mais ou menos de 6 a 8 reais. Aí eu tenho 1 quilo de trufas, 1.000 euros. Aí imagina aí você pagar 6, 8 mil reais num quilo de trufas. Eu vou ali comer umas trufas, vou desembolsar 8 mil reais. Quem já viu isso? E aí, estão a fim de experimentar uma trufinha? Aí o que é que o brasileiro faz? Inventou o chocolate para lembrar a trufa, essa que é feita de fungos, tá? Pessoal, isso é o que eu queria passar rapidamente a respeito dos fungos, certo? Para a gente não tomar mais tempo. E aí eu pedi para que vocês fizessem um mapa mental dessa importância dos fungos nas diversas relações humanas que ele pode exercer e também na própria natureza. Então, o que é o mapa mental? Eu coloquei um videozinho lá explicativo. Você coloca no meio, no centro, o tema, né, que você vai debater, no caso, a importância dos fungos, né, e aí você vai tirando linhas a partir desse centro com tópicos e subtópicos. Tá? Então, do tema central, gerou um tópico, desse tópico, subtópico. É diferente do mapa conceitual, que a gente pega conceitos e relaciona esses conceitos.
tá bom? Então, dê uma lidinha também na trilha. Tem uma experiência, quem quiser fazer, é uma experiência bem bacanazinha para evidenciar o papel da fermentação, né, o papel do fungo na fermentação, ou simplesmente façam uma massa de pizza aí e chame seus familiares para compartilhar uma noite de pizza com vocês. Beleza? E aí, tem alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Lembrando para vocês, ó, nós vamos ter semana que vem mais uma aula de revisão, vírus, bactérias, fungos, fazendo um apanhado geral. E na outra semana nós vamos fazer um questionário avaliativo para a gente ver o que é que ficou dessa primeira unidade, tá bom? Na segunda unidade nós iremos tratar sobre o corpo humano, sistema imune, sistema digestório, respiratório e circulatório. Vamos trabalhar esses 4 sistemas aí para a gente conversar a segunda unidade. Então, ao final dessa unidade, vamos fazer uma avaliação geral e a gente fechar a nota de vocês. Beleza? Agradeço demais a presença de vocês na aula de hoje. Foi um pouco mais rápido. Vou fechar a gravação aqui e quem quiser perguntar mais alguma coisa, fiquem à vontade.